Esse é o Ancapso e nós vamos falar da questão dos déficits das estatais, tá? Que está cada vez mais preocupante no governo Lula. Por que as estatais passaram a dar déficit no governo Lula? Porque o Lula adora colocar os cupinchas deles lá, né? E isso tem dois efeitos terríveis nas estatais. Primeiro, que enche a estatal com um monte de gente, né? Toda empresa tem cargos em aberto, cargos que não estão preenchidos, né? A verdade é que esses cargos não estão preenchidos, podem ser preenchidos no futuro, mas o fato é que no momento não estão gastando dinheiro, você não paga o salário daquela pessoa. No momento que você preenche esses cargos todos para botar afiliados políticos, automaticamente agora ela tem que pagar o salário dessa galera toda. Isso é muito comum, por exemplo, nos Correios, né? Os Correios, justamente porque sempre foi usado como cabide de emprego, tinha um monte de estatal em nível alto, né? Nível de chefia, não sei o que lá, coisas totalmente inúteis que não fazem sentido nenhum, mas tinha o cargo lá. Na época do Bolsonaro, o Bolsonaro tirou todo mundo de lá, os cargos ficavam vazios. Agora o Lula botou todo mundo lá, loteou todo mundo lá de novo, né? O resultado disso é mais gasto. Mas não é só isso. O Lula coloca um monte de gente que não sabe fazer nada, que não tem nenhuma competência para estar no cargo que está. O resultado disso é prejuízo para a empresa, né? E a situação é que não há previsão nenhuma. Sabe qual é a solução que o Lula dá para isso? Aqui o governo quer retirar as estatais do orçamento para dizer que não, quando tiver déficit na estatal, não, mas aí não é estatal, não é déficit do governo, então não conta no equilíbrio fiscal, tá vendo? Esse pessoal, eles acham que... Qual é a lógica disso daqui? Evidentemente que se a estatal dá prejuízo, é o governo que cobra esse prejuízo, porque o governo é o dono da empresa, e no final das contas acaba sendo a população brasileira que paga. No final das contas, o governo tem que imprimir dinheiro para cobrir esse déficit, vai causar inflação do mesmo jeito. Cara, é impressionante como é que esse pessoal fica tentando truquezinho para dizer que está equilibrando as contas, mas na verdade não está, né? É assim que o Brasil entrou no buraco na década de 80. Essa notícia foi sugerida por Helena, Peugeot 206, falindo famílias e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, essa é a cara do governo Lula, né? Muito engraçado isso. Os socialistas sempre são um povo assim que gosta de burocracia, né? Lógico, senão não seriam socialistas, né? Eles gostam de papelada e coisa e tal. Tudo é as normas, é o que está escrito, tem que seguir ali. Aí na visão do cara, caramba, estamos com um prejuízo enorme. E se eu mudar o número aqui? Se eu botar esse número dessa coluna aqui, botar para essa coluna aqui, de repente resolveu o problema. Não resolveu não, meu amigo. Continua imprimindo dinheiro, continua causando inflação do mesmo jeito. Não resolveu problema nenhum. Né? Você está fingindo que resolveu o problema, você está fingindo que teve acerto, né? Não é à toa que também são nos regimes comunistas que você vê muita maquiagem de dados, né? Por que Cuba é a melhor educação da América Latina? Por que Cuba é a melhor saúde do mundo? Porque eles inventam número, meu amigo. Você acha que se ele pegasse os números de verdade lá ia ser isso? É lógico que não, eles inventam número, inventando número qualquer um, né? Peter, você é rico? Sou sim, aqui eu tenho um bilhete aqui que diz que eu tenho $1 quilhão aqui, $1 quilhão na minha caixa forte do Patinhas, tem ali coisa, tá vendo o número aqui? Ó? Inventar número qualquer um inventa, meu amigo, não tem esse negócio não, né? É por isso que tem gente achando que a Rússia tá bem na guerra, na economia da Rússia tá bem na guerra, pô, inventando número, chutando número, até eu fico bem, pô. Bom, aí olha só o que tá acontecendo aqui no Brasil, ó. Não bastasse os desequilíbrios nas contas do governo, as estatais federais também estão com um déficit recorde de 3,4 bilhão, equivalente a 0,04 do PIB, segundo o Banco Central. E o pior é isso, porque são déficits totalmente previsíveis, que estão ali só pelos cupinchas do Lula. É o Lula botando afiliado político nas estatais. Aqui, ó, olha o gráfico que tem nessa matéria aqui mais no final, aqui, ó. Aqui. Os governos, os vários governos, é o que eu falo para você, não é de agora. O governo Lula, não é que agora o Lula está torrando dinheiro, não, sempre foi assim. O Lula sempre teve essa visão de que vai botar os amigos dele nos cargos, tudo, vai encher o pessoal. Se os amigos do Lula, os sindicalistas, estão felizes, ele está feliz, ele acha que o Brasil está feliz, ele acha que o Brasil é os sindicalistas amigos dele e só, né? No governo Lula já teve um monte de déficit aqui lá no passado, né? E aqui, ó, Fernando Henrique, a coisa ia bem, com o Lula já começou a dar merda aqui, já dá problema e coisa e tal, só piorou, com a Dilma a coisa descambou completamente, começou a melhorar com o Temer, com o Bolsonaro foi bem, é lógico, em 2020 teve déficit por conta da Covid, né? Teve um monte de déficit aí, mas fora isso foi muito bem a economia com o Bolsonaro. No Lula, cara, bastou 2 anos, cara. Em 2 anos o cara destruiu uma coisa que, olha só, a pandemia na época de Bolsonaro, o prejuízo foi de 769 milhões. Sem pandemia, agora em 2024, sem nada que gere um problema sério para o Brasil,
menos 3 bilhões, 3,3 bilhões, né? Porque isso daqui está em milhões aqui no gráfico, né? Então menos 3 mil é menos 3 bilhões. Enfim, olha só o tamanho da... E isso daqui, ó, esse valor aqui é de janeiro até agosto, tá? Ainda estamos... Isso aqui foi... A gente está em outubro. 2024 não acabou ainda. Ainda cabe mais prejuízo em 2024, né? Aqui tem também o gráfico das empresas estaduais, aqui, estatais e estaduais. Nesse caso aqui está até melhor. Por que está lucro de Bolsonaro? Que foi venda da SEDAI em 2020, por isso que teve vantagem para Bolsonaro aqui. E estatais municipais, mas municipais são controladas pelos municípios, então não tem muito a ver com o presidente também, né? Ou seja, o fato é, a gente sabe que o Lula está gastando dinheiro como se não houvesse amanhã. E qual a solução do Lula para isso? É demitir os cupincha dele? É privatizar estatais? É fazer alguma coisa para reduzir esse gasto? Não, o Lula tem aquela ideia de que gasto não é gasto, é investimento e coisa e tal. Para com isso, que coisa ridícula. Investimento é um tipo de gasto, cara. Você investe. Tudo bem, é aquele gasto que você espera recuperar no futuro o dinheiro, mas não deixa de ser um gasto. É um dinheiro que você não pode usar agora. Você está apostando que você vai poder usar mais no futuro. Mas lembra, todo investimento tem um risco. Você pode botar dinheiro num negócio, gastar dinheiro agora, e esse investimento dar errado e você não recuperar nada lá no futuro. Particularmente quando você, entre aspas, investe em colocar um monte de cupincha sindicalista que não sabe porra nenhuma de nada para dirigir uma empresa, esse investimento eu diria que a chance de fracasso disso daí é 100%. A gente não vai colher porcaria nenhuma no futuro. Aliás, vai ser pior ainda no futuro, né? Então, é gasto mesmo. Todo investimento é um tipo de gasto. Então, é gasto. Não interessa isso, né? E aí, qual que foi a brilhante ideia dos burocratas lá do governo, né? Ah, vamos tirar as estatais do arcabouço fiscal, porque afinal estatal é uma coisa, governo é outra. A gente está falando aqui que o governo está sem dinheiro, mas a estatal é outra coisa, então a gente pode botar as estatais fora disso daí, e assim a gente consegue preservar o governo, né? Olha que coisa linda, né? Coisa linda não, bicho, tu tá quebrando a coisa, bicho. Tá imprimindo dinheiro do mesmo jeito, tá gastando mais do que arrecada do mesmo jeito, tá causando problema do mesmo jeito. Essa ideia socialista, não que eu vou dar uma martelada no número aqui que vai melhorar a coisa, não vai, cara, não é assim que funciona, né? A ponto que o Haddad teve que voltar a dizer que não, Haddad nega a ideia de retirar gastos com estatais de arcabouço fiscal, né? O Haddad teve que falar isso porque, né, tava pegando mal, né? E é o que eu falo, o Haddad, bem ou mal, ele tá em contato com o pessoal do mercado que falou para ele, porra, Haddad, isso é ridículo, isso não é só uma coisa errada, é ridículo, no final das contas, essa proposta de tirar estatais do gasto. O que o Lula tinha que fazer é vender as estatais, é dar um jeito de enxugar as estatais. Aí sim, é isso que tem que ser feito, né? O curioso é que saiu uma reportagem aqui, uma coluna de opinião aqui no Correio Brasiliense, que é um jornal extremamente esquerdista, tá? Para quem não conhece o Correio Brasiliense, é um jornal grande lá em Brasília, mas é extremamente esquerdista, né? E aqui o André Gustavo Stumpf fala sobre justamente essa questão de por que a esquerda está ficando para trás, né? A questão da economia, né? Aqui, ó, jornais descobriram nos últimos dias que o Brasil tem mais de 100 empresas públicas, todas penduradas no orçamento da República. O prejuízo junto que vão apresentar esse ano é da ordem de 3,3 bilhões. Não, como é que é o nome do cara? Seu André Gustavo. O prejuízo é de 3,3 bilhões até agosto. Ainda tem setembro, outubro, novembro e dezembro para aumentar esse prejuízo, tá? Deve bater aí uns 5 bilhões de prejuízo esse ano. Elas estão na área de informática, agronegócio, militar, entre outras. O maior prejuízo é da Engeprom, que é da Marinha de Guerra, deve ser aquele negócio de fabricar submarino lá. A empresa de Correios e Telégrafos, que era superavitária no governo Bolsonaro, agora opera no prejuízo. Por que opera no prejuízo? Eu já expliquei para vocês. O Bolsonaro estava tirando um monte de cupincha que tinha dentro dos Correios justamente com a ideia de privatizar, né? Para privatizar, é muito melhor você vender uma empresa que está dando lucro, né? Como é que você vai vender uma empresa que está dando prejuízo? Ninguém quer comprar empresa com prejuízo, né? Mas, no final das contas, acabou que o Lula não só negou a privatização dos Correios, como encheu de cupincha dele lá nos Correios, né? Alegria da galera, os cupincha todo do Lula lá nos Correios, né? Aqui, tem outras aqui, ó, Engeia, Infraero, Nave, não sei o que lá, Alada para administrar a base de Alcântara, enfim, um monte de coisa nisso daqui, né? Aqui, ó. A base internacional de Alcântara, que nunca lançou nem balão de São João. Gostei. Isso é verdade, a mais pura verdade, né? Há ainda a Dataprev, que cuida das pessoas que precisam de previdência social e permanecem naquela fila de 2 anos de espera. Pois é, exatamente. A Dataprev tem gente com muita capacidade técnica lá dentro, tá? Mas é o que eu falo.
A Dataprev não pode melhorar o sistema da Previdência, porque senão muita gente se aposenta e o governo quebra. Esse é que é o problema. Esse atraso que tem na Previdência, na aposentadoria, é de propósito. Se você não percebeu isso ainda, se ainda estava encucado na sua cabeça, como é que pode o pessoal não ter capacidade de fazer um sistema para processar entrada de aposentado? Não, é porque de propósito o pessoal bota um parafuso lá para segurar esse troço e gastar menos dinheiro, né? Aqui, ó, isso é o retrato da administração petista, que precisa de empresas estatais para colocar seus afiliados. Ah, tá vendo aqui? O cara sabe, ele sabe o problema, ele sabe. O que eu falei aqui não é nenhuma novidade. Que o Lula enche essas estatais todas de cupincha, de amigo sindicalista dele, não é novidade para ninguém isso, né? Tenham eles ou não competência para dirigir as empresas. O resultado é desastroso, déficits monumentais quando o ministro da Fazenda trabalha para aumentar a arrecadação e reduzir gastos do governo, né? Quem mais critica o ministro é a alta direção do PT, que acha que tem que torrar mesmo, eu quero botar meus cupincha lá também, pô, tem um monte de cupincha aqui para botar lá na estatal também, pô, abre mais espaço aí. Enfim, o pessoal fala que ele lembra um negócio aqui, um cálculo simples indica que a venda dessas estatais significaria não só acabar com o prejuízo e fazer algum dinheiro com a venda dos ativos, mas também melhorar a economia brasileira. Um bom exemplo é a Embraer. A Embraer, quando era estatal, era um lixo, né? Fez o Bandeirantes e coisa e tal, né? Tu pode dizer que começou como uma estatal, mas depois que ela virou uma empresa privada é que ela cresceu de verdade, igual a Vale do Rio Doce. Hoje o pessoal fala assim que foi um absurdo porque venderam a Vale só por tantos R$1.000 e não sei o que lá. Cara, a Vale, na época que ela foi vendida, ela tinha mais dívida que patrimônio, meu amigo. Era uma empresa quebrada. Venderam, ela tinha que ter entregue para o primeiro que apareceu na frente. Aí, quando virou uma empresa privada, aí o pessoal saneou a coisa toda, demitiu um monte de cupincha que tinha lá dentro, botou gente competente nos cargos, passou a trabalhar, né, buscando o lucro. Rapidamente a Vale se tornou uma das maiores empresas do mundo, né? A Petrobras, se for privatizada, meu amigo, vai competir em termos de igualdade com as maiores empresas do mundo. Ela é estatal, fica esse lixo que tem lá, cheio de amiguinho do Lula, lá cheio de sindicalista idiota lá em tudo quanto é lugar da Petrobras. Felizmente, eu conheço na Petrobras, o pessoal lá já tem um certo conhecimento, isso já isola esse pessoal. Eles continuam ganhando dinheiro da Petrobras, mas meio que não, eles ficam, as decisões deles não entram na decisão completa da empresa, né? Ou seja, pelo menos o prejuízo desse pessoal fazer merda com as decisões idiotas de sindicalista não entra na coisa, pelo menos por um tempo. Se continuar esse bando de sindicalista que está lá, vai acabar prejudicando a Petrobras também. Enfim, o pessoal sabe, realmente tem que fazer isso. O caminho é, essas empresas brasileiras que podem ser privatizadas, isso é a parte fácil, isso tem que privatizar para ontem. Por quê? Privatizar Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, pô, tem que privatizar para ontem isso, cara. Por quê? Porque a gente pode focar em privatizar as coisas que são mais complicadas de privatizar, como o MEC e o SUS. Tem que privatizar também, muito rápido. Mas eu concordo, é mais complicado, é uma coisa mais chata, vai requerer um desenho melhor para fazer a privatização disso e coisa e tal. Aí sim, né, depois que a gente privatizar o MEC e o SUS, a gente pode partir para privatizar as polícias, a segurança pública e o exército. Aí eu acho que vai ser mais difícil mais para frente, mas essas empresas aqui tem que privatizar já, é agora. Governo é incompetente por definição. Governo de esquerda, então, puta que pariu. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.